Olá, eu sou a Cris Silva. E eu, a Michele Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pó de Barca, um oferecimento do nosso grande parceiro Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe prato fino. E como vocês bem sabem, né, Mi, o nosso mês de julho ele está sendo dedicado aos negócios com impacto social. Para entender o que é, do que se alimenta esse negócio, vale muito ouvir o nosso primeiro podcast que a gente gravou na terça-feira passada com a Aurélia Lemos, sócia da Vigas Collab. E cada semana a gente vai ter aqui uma empreendedora, convidadas especiais, para falar sobre suas empresas ou as instituições e como essas instituições e empresas elas afetam a sociedade do qual fazem parte. Hoje não está sendo diferente, a gente está com duas ilustres convidadas aqui com a gente. Então hoje, apresentando então há 10 anos, a Sara Zinger, que é a Sarita. A Sarita. Sarita, cofundadora do Pertence, idealizou um espaço onde pudesse, através das soluções inovadoras, transformar o futuro de pessoas com deficiência. Nascia assim o Pertence e o método Educação para Inovação Social. E com a querida Sarita aqui, tá a Mariana Bart, que é psicóloga do Pertence. Marina, gente! Falou nos bastidores, Mariana. E eu disse, eu vou chamar ela de Mariana. Agora, pra mim, tu vai ser Mariana, não adianta. Pode ser só Mari, então. Mari. Viu? Eu queria ficar íntima antes de todo mundo, entendeu? Mari. Sarita e Mari. E aí, gurias? Muito bem-vindas. Vamos começar esse papo? Bora. Vamos. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estarmos aqui. A gente que agradece. E a gente sabe que tem muita história para contar, né? Temos. Então a gente vai começar com a idealizadora desse negócio. E é um negócio mesmo, né, Sarita? É um negócio mesmo. É um negócio real e, ao mesmo tempo, um desejo de vida melhor para as pessoas, através desse negócio. Vamos voltar no ano que começou a dar aquela coceirinha de eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu vou começar já pela metade, porque no princípio vai demorar muito tempo. Vamos embora, então. Quando eu parei de trabalhar, me aposentei, uma mãe sabia que eu dava aula particular e chegou para mim e disse, eu tenho uma filha com deficiência, não estou conseguindo nenhum professor, tu poderia dar aula para ela? Eu não tinha nunca contato nenhum com jovem com deficiência, não tinha nem ideia de como é a reação de cada um deles, né? Mas eu aceitei o desafio e fui dar aula particular para ela. Era uma menina que dentro da escola era rejeitada por ser deficiente. ter deficiência. E eu comecei a dar aula para ela. E nesse grupo de pessoas, quando se arranja uma pessoa que possa ajudar, de boca a boca, essa pessoa chega nas outras famílias. E com o tempo eu estava com alguns jovens. E eu comecei a perceber que eles não tinham vida social. Eu dava aula na casa deles. Então, quando era, por exemplo, segunda-feira, eu chegava na casa de um deles. E aí, Sarita, o que tu fez no fim de semana? Eu digo, eu fui cinema, não sei o que lá. Uhum. E eu perguntava, no princípio, e tu? O que tu fez? Eu fui com a minha mãe, na amiga dela, e nós ficamos conversando. Eu fui com o meu pai jogar futebol com os amigos dele, nunca meus amigos. Não existia isso. E eu comecei a ficar incomodada com isso. Eles não tinham vida. Aí eu resolvi dar vida para eles. Resolvi fazer com que eles se sentissem. Começa a falar, eu sou chorando também. Eu sou muito chorando, eu imagino. Tá todo mundo chorando aqui. Alguém traz lenço, por favor? Mas é que deve ser muito realizador, né? Fazer essa mudança. É impressionante. Aí eu resolvi que eles tinham que ser felizes. Nessa época, minha filha era uma adolescente, já estava até saindo da adolescência. E eu me dava conta que chegava no sábado, ela se vestia, ela se arrumava, se maquiava. E eles não tinham nada disso. Esse momento feliz, assim, de preparação para ir para uma balada. Aí eu comecei a botá-los, em princípio, 3 no meu carro. Depois apertou um pouquinho mais, ficou 4, porque eles vinham vindo, né? Eu comecei a sair, comecei a levá-los em tudo que é lugar que os outros jovens iam. Eles tinham direito,
tinham muita vontade e direito, né? Que lugares eram esses? Assim? Desde o shopping a um teatro, eu só não fui à balada porque eu ainda não tinha quem me acompanhasse para uma balada. Eu achei que tu ia dizer, eu ainda não tinha idade. Não, é a minha cabeça, eu era mais jovem do que eles lá. Era um sucesso quando eu comecei na Claro. balada, né? Porque eles não sabiam se olhavam para mim ou se olhavam para eles. Adoro, adoro. E nesse momento que começou a levar eles, como é que é a questão de acessibilidade? O que tu sentiu, assim? A primeira coisa que eu senti, a grande diferença, é que eles não sabiam se comportar em grupo. Grupo familiar é diferente de grupo de amigos. Sim. Claro. Sim. Mãe, eu quero isso. Pela terceira vez que a mãe diz não, na quarta ela diz tá. Pelo amor de Deus, toma isso, Sim. né? E para de pedir. Com os amigos não é assim. Os amigos tu tem que dividir. Eu falo primeiro, depois o outro fala, depois e eu escuto o que o outro fala. Eu quero para mim, não, vamos ver quem vai ficar, porque todos aqui têm o mesmo direito. Uhum. Essa foi a primeira constatação que eu tive. A dificuldade de viver em grupo. Mas isso é uma coisa fácil de corrigir. Se desenvolver, né? Eu É. acho que para além disso, acho que também como os locais recebiam vocês, né? Primeiros passeios também, né? É, Como que era a recepção de pessoas sem deficiência. Tá lá lanchando num restaurante, tu leva uma mesa com pessoas com deficiência, né? Eu acho que esse olhar também, acho que é uma questão que a gente foi percebendo, né? é. E tu ias com eles sem o acompanhamento dos pais. Mas o pai era proibido de saber até onde nós íamos. Olha que espetáculo. Porque senão eles eram capazes de ir De lá, atrás. e eram capazes mesmo, porque eles colocam o jovem numa redoma, não pode sair, bota casaquinho, tá frio, tira o Insegurança. casaquinho, tá calor. E eu comecei assim, e o público começou a aumentar. E eu não tinha mais do que um carro, né? E aí tinha, onde eu trabalhava num outro lugar, um outro projeto de educação, onde tinha algumas outras pessoas, sempre eu, a mais velha, sempre. Mas eu adoro trabalhar com jovem. Eu prefiro muito mais jovem do que pessoas de mais idade. Porque as pessoas, elas vêm com vícios. Sim. Então, não me serve, eu quero coisa nova. Sim. Tu quer purinho. Sem Não, vício. eu quero- E renovar o nosso pensamento, É. né? Isso é Claro, importante. sem vício. Eu claro. falo isso sobre dar aula, né? Com todo o esquema que a gente tem muito trabalho e tal, tu ainda dá aula e tal, não sei o que, é que me renova, faz com que eu queira me renovar. Então, acho que é mais ou menos esse sentido, É assim, isso né? aí, Uhum. é isso aí. E esse teu trabalho foi depois que tu saiu da sala de aula. Depois que eu saí da sala de aula. Tu desse aula de quê? Durante quantos anos? A vida toda. 35 anos. Aí me aposentei. Sempre na mesma. É porque quando eu era jovem, eu ganhei uma bolsa de estudos. Onde eu estudava, quando eu terminei o curso e comecei o magistério, eu ganhei uma bolsa de estudos da escola. Sim. Aí eu fui estudar, fazer um segundo magistério num outro país. Ah, que bacana. Então, quando eu voltei, eu comecei a dar aula, aonde eu ganhei a bolsa de estudos. Aham. E então, não saí mais. Tinha alguma disciplina específica? A primeira disciplina era hebraico. Eu era professora de hebraico, foi onde eu estudei em Israel. Só gostamos de tarefas fáceis, não é mesmo? Meu Deus. Não, eu tô tentando fazer um link que na verdade não existe do teu trabalho de sala de aula com eles, com Não, essas. nenhum. Eram crianças, adolescentes? Que tu Os fazia? meus, Os crianças, segundo ano. Segundo ano. E quando esses jovens com deficiência chegaram, eles eram jovens, eram adultos, eram crianças? Não, a média, em princípio, né? Depois não tinha mais idade. Eita, aí foi. Hoje nós temos o Og tem 61 anos, 62, e a Cândida tem 76. Ainda ela é mais nova do que eu. Que massa, Olha gente. isso. Não tem limite de idade, né? Não A gente tem diz. limite de idade. Então, eu acho que é interessante a gente explicar o que é o pertence, É. né? Porque as pessoas daqui a pouco estão olhando assim, tá, também quero, tá, mas o que que é? O que que vocês trazem? Quer falar? O Pertence, ele é um clube de socialização para pessoas com deficiência. Então, a gente oferece serviços de lazer e entretenimento para pessoas com diferentes tipos de deficiência, em sua grande maioria intelectual.
É uma empresa. É uma empresa, é um Tá. clube, né? Como a gente, sei lá, como tem clubes hoje em dia, né? A gente vai se associar a um clube. O Pertence, ele é um clube. Não é uma escola, não é uma clínica. Esse acho que é o grande diferencial do Pertence. Mas a gente também quer ser tão, né, educativo quanto uma escola e tão terapêutico quanto uma clínica. Mas nós somos um clube de lazer, de diversão, para se encontrar com os amigos. Né? Eu acho que é legal também trazer do porquê do nome Pertence, né? Porque é justamente isso, assim, né? Para as pessoas terem um lugar para pertencer. Terem o seu grupo para pertencer. Para sair, sim, sem os pais, sem as suas famílias, mas ter o seu grupo para pertencer realmente a esse grupo e também à sociedade. Então, porque os passeios, essas saídas que a Serida começou fazendo é para isso, para mostrar que a sociedade também é lugar dessas pessoas. Elas não têm que ficar reclusas em casa com, né, com as suas familiares, não. A sociedade também é delas, então elas também têm que ter esse sentimento de pertencer à sociedade, mas também ter um lugar para pertencer, um lugar para chamar de seu, né? E Então- como que funciona na prática? Por exemplo, hoje a gente está aqui numa segunda-feira. Como que funciona? Está acontecendo nesse momento lá a sede? O certeza. que tem lá? Na sede virtual também. Quem tiver interesse, olha, eu conheço meu filho, meu parente. Como é que faz parte desse clube? Hoje a gente tem uma sede física no bairro Partenon, na rua Gonçalves Ledo, e a gente tem a programação semanal, de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde. São oficinas, são clubes que a gente chama. Então, são 14 oficinas, desde música, teatro, dança, capoeira. A gente tem o Clube das Emoções, né, que é o clube também voltado para saúde mental dessas pessoas. Tem toda a parte física também, com funcional, laboratório experimental, robótica. Então, é uma grade, entre aspas, curricular, né, onde os participantes escolhem o que eles querem fazer. Isso acontece de segunda a sexta-feira. A gente tem alguns grupos, então a gente também faz essa divisão de acordo com idade. Então, a gente tem grupo de crianças, grupo de adultos, né? Que amor, gente. Mas também de acordo com o funcionamento, né? Então, de acordo com as características, porque a gente trabalha com pessoas com deficiência, né? E elas, apesar, né, de ser pessoas com deficiência, elas são muito diversas entre si. Então, a gente também busca Claro. fazer, né, essa divisão para fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, né? Com pessoas que são, né, de certa forma, têm características parecidas, né? Então, a gente tem essas oficinas, né, de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde. A gente tem também, então, em 2020, em abril de 2020, né, iniciou a pandemia, a gente abriu uma plataforma virtual. Então, hoje a gente atende pessoas de fora de Porto Alegre também, que foi um ganho muito importante de alcance pra gente. Então, a gente tem uma plataforma virtual também com essa mesma rotina. Então, de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, a gente tem bate-papos, os professores fazem as oficinas ao vivo, tem vídeos gravados, tem desafios, tem jogos. Então, tudo isso acontece concomitante. Então, hoje na sede a gente tem culinária e música, hoje segunda-feira de tarde, na plataforma a gente tem artes. Então, tá acontecendo, tá rolando, né? Então, muitas coisas, e hoje a gente tem. É isso, e uma coisa que nunca parou, porque o objetivo primeiro foi a sociabilização, né? Sim. Uhum. Incluí-los na sociedade. O que nunca parou foram os passeios, e depois se acrescentou ainda viagens. Passeios todos os sábados, ou dependendo do grupo, um sábado sim, um sábado não, para tudo que é lugar. E às vezes dormir em sítios. E no fim do ano, tipo assim, janeiro, fevereiro, quando é mais quente, fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul. Já fomos a Bahia, a Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, Bonito. E os Cada grupos são ano de num lugar quantas diferente. pessoas, mais ou Hã? menos? E os grupos dessas viagens são de quantas pessoas, mais ou menos? Média de 25 a 30. Gente, Mas- incrível. mas- Agora, a nossa viagem desse ano- agora, dia 24 de novembro, vai um grupo para Beto Carreiro de 35. Nossa, Uau! maior Meu grupo. Porque é a primeira viagem também depois da pandemia, né? A nossa Sim, última todo foi... mundo querendo Foi em ir. março ali, a gente voltou no final de semana que estourou a pandemia. A gente voltou de Bonito, acho que tinham 20, 25 jovens, a gente chama de jovens, né, participantes. Então a gente ficou desde esse momento sem a viagem, né? Então agora a gente divulgou, semana passada a gente fez os convites, ia para novembro, a gente tem 35. Divulgamos sexta-feira, hoje de manhã já tinha 35. Olha que espetáculo. Nossa. E isso funciona como sócios do clube? Isso, Pagam associados. por mensalidade? É. E tem a parte social também, Isso, né? aí Isso. é a parte social que não Tá. paga nada. Que não paga nada. Isso. E quantos sócios tem hoje o clube, mais ou menos? 120, 110, qualquer coisa assim. Às vezes muda um pouquinho, não dá para dizer Sim, correto, claro, porque às vezes um claro. sai, outro entra, outro sai. Sim. Entra como família ou entra ele mesmo, o deficiente entra, ou é a família que faz? O cliente é a É família, a família. que paga. Uhum. E ele entra como o sócio.
Sim. A gente tem que se comunicar com, né, os nossos participantes, mas também com as suas famílias, Claro. né? Então, a gente até chama família pertence, né? Uhum. Então, os familiares dos jovens são família pertence, né? Então, com certeza estão incluídos. Mas a ideia é que quem tem a voz, quem faça suas escolhas, é a pessoa com deficiência. Para justamente dar essa autonomia, essa liberdade, né, de escolha. E como é que é a parte social também? Tá. Explica um pouquinho melhor. Então, hoje a gente tem o clube, quando a gente fala clube, é nosso braço particular, então sustenta por mensalidades, é isso. Eu quero frequentar tais oficinas, tu paga um valor X. Eu quero ir nos passeios, valor Y, né? Então, dependendo das atividades, dos serviços que essa pessoa quer, é um valor X, isso é particular. Então, surgiu, talvez a Rita possa contextualizar também, porque sempre teve esse desejo de que todo mundo pudesse pertencer. Não só as pessoas, né, que têm condições financeiras, né? Uhum. E aí, o que acontecia? Aí quase nós quebramos. Se não fosse o contador nos avisar, né? Porque não é possível a gente negar para uma pessoa, não pode entrar porque tu não tem dinheiro. É muito difícil. Não é complicado. dá, sabendo que aquela pessoa não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa realizada, é uma menina, por exemplo, que quer viver, quer ter namorado. Aliás, quando iniciou, agora nem tanto, porque o pessoal já vê. A primeira pergunta que o jovem fazia é: pode namorar? Ai, meu Claro Deus. que pode, até deve, né? Eu acho que faz parte da vida, né? Se não pode namorar, não tem graça nenhuma. São tantas limitações, eu acho, né? Eles não têm Não é noção. além da são, física. São impostos a eles, né? Exatamente. Então, essa a grande ideia. Porque que por a gente eles possa quebrar com isso. por eles vão quebrando essas barreiras e vão indo. Ali é o baú da felicidade, né? Ali é o baú da felicidade. Porque eles têm mais ou A menos... Sarita é o Silvio Santos, inclusive, não é? A senhora é o Silvio Santos, então. É a porta da esperança. A porta da esperança. A porta da esperança. Tem casos, assim, que é inacreditáveis. Por exemplo, uma menina entrou pela primeira vez. A gente busca eles em casa. Uhum. Às vezes os pais não têm condições de levar, a gente busca. Esse a lei nossa, busca em casa. Buscamos ela numa van e já tinha um grupo que já estava sentado na van. Uma menina síndrome de Down, e dentro da van já tinha um grupo e entre eles um de síndrome de Down. A menina bonitinha, um amor de menina, entrou na van. Aí o gurizinho, eu não vou dizer o nome. O X. Ele vai saber, senão eu não quero. Ele olhou para ela: Sarita, chegou a mulher da minha vida. Meu Deus! Chegou a mulher da minha vida. Eu disse: sentou do lado dele, primeira coisa, mão com mão, já pegaram na mão. Mas, gente, eu tenho que aprender a flertar. Eu vou com vocês, não passeio. O negócio é aqui, ó, é rápido. É muito rápido. Tá, aí desceram da van, ficaram lá 3, 4 horas, no pertence, tudo, subindo na... Quando eu olho, essa menina tá subindo na van com outro guri. De mão dada. Tu viu só? Eu disse: menina, o que eu tô sonhando ou tu mudou de mão? Eu disse pra ela. Nem fiquei brava. Gosto dela. Claro. Aí eu disse: eu gostei mais desse. Tu entende? Ela tinha para escolher. Ela sentiu livre pra isso, tinha né? para escolher. Olha que lindo. Não, e ela se sentiu à vontade pra E ela pra pensou: viver a isso vida, aqui né? nunca aconteceu comigo, e vai agora. Eu vou trocar eles tinham 3 a ou 4. diferença de anos, né? E acho que a grande questão de não ter o julgamento, né? Ela sabia que ela podia Exatamente. trocar e ia estar Exatamente. bem, né? E até nesse sentido, assim, acho que até pra gente fechar, né, Cris? Pra sociedade, vocês têm algum curso, alguma coisa? Porque, assim, agora eu trago uma experiência pessoal aqui, que eu comecei a olhar muito mais a questão das pessoas com deficiência após ter um episódio na minha família que o meu afilhado poderia ter sequelas em função de uma cirurgia. Uhum. E aí os meus olhos abriram pra isso em questões da sociedade mesmo, de olhar e não ter uma rampa na rua, de no Exato. cinema não ter uma rampa, eu precisei sentir um pouco aquilo pra eu olhar pra isso. Claro. Senão eu não teria olhado. Como é que é, assim, tem algum curso pra sociedade que parte do pertence, assim, que a gente possa aprender um pouco mais? Qual é o termo que eu uso? Qual é, né? Porque a gente tá aí com muita informação e às vezes a gente continua cego pra algumas coisas, né? E como é que... Sabe que a gente tem muita vontade de falar, porque a gente quer muito que as pessoas fiquem sabendo. Uhum.
Tá, como é que o termo certo é pessoa com deficiência, Tá. tá? A gente, de acordo com o que a gente vai visitando, o que a gente vai fazendo, a gente vai ensinando para as pessoas como agir, e isso a Marina tem um curso, como agir com os jovens e o que falta para eles. O que falta para os jovens para eles poderem andar, por exemplo, tem restaurante que a gente vai, tem um cadeirante, não pode entrar no banheiro, não tem porta larga o suficiente. As próprias mesas, às vezes, né? Até as mesas, Uhum. até as mesas. Então, fala. Não, só para responder, a gente tem, né, o curso Ação, Caminhos para a Diversidade, que é o que a gente chama, que a ideia é justamente para a gente se aproximar do anticapacitismo, que a gente chama, né? Que é o capacitismo, é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, e o anticapacitismo é justamente combater esse preconceito, né? Então a gente tem mais internamente esse curso, que tem alguns módulos, nomenclatura, preconceitos, acessibilidade, o que é inclusão, né? Onde é que a cultura entra, porque a gente tem um pilar muito forte da cultura também dentro do Pertence. Então a gente tem isso internamente também, a gente está divulgando externamente também para a comunidade, para empresas, para escolas que tenham, né, esse interesse, para justamente de poder estar pensando juntos, porque essa é uma questão social de todos nós. Então quando a gente fala da questão da rampa, quando a gente fala da questão, acho que das calçadas, acho que é a questão que mais, acho que faz a gente visualizar, assim, quando a gente tem uma calçada regular, não é só para pessoa com cadeira de rodas, né, para pessoa que daqui a pouco vai usar um carrinho com bebê, é a pessoa que vai usar um carrinho de compras, eu pratico corrida de rua, se eu tenho a calçada regular, pô, me livro de ter uma queda, né, de daqui a pouco ter uma lesão. Então acho que a grande questão é a gente trazer essa pauta para todo mundo, né, porque ninguém vai sair perdendo se a gente tem, né, uma sociedade inclusiva de fato, né, se a gente Mas tem um tu lugar trouxe, né? acessível. O ano passado, quando a gente fez temperos especiais no Brasil todo, 116 Restaurantes. restaurantes, a cada restaurante, ela dava um A curso, gente capacitou os Que restaurantes. ela espetáculo capacitou todos os restaurantes. Isso não ficou para aquele dia, isso aí ficou para sempre. Porque a ideia é que sejam multiplicadores, né? Então aqui a gente tem essa conversa, vocês vão multiplicar, quem vai nos ouvir vai, né, multiplicar para outras pessoas. Então a ideia é que a gente possa plantar uma sementinha, assim, né? E como é que tá o Instagram de vocês? É @? Clube Social Pertence, tudo junto. Clube Social Pertence. Isso. Mas eu quero fazer só um comentário Claro. final, tá? Nós somos sócios, eu e o Vitor. Uhum. O Nem falou do Vitor. Vitor. Hã? A gente nem falou do Vitor até agora, Pois né? é, eu estava agoniada aqui. Vitor, você está aqui entre nós também. Gente, Não, é Vitor, porque o ninguém tá Vitor vendo, faz Vitor. toda a diferença. Eu iniciei e convidei ele para trabalhar junto comigo, porque ele fazia educação física, o estágio dele era com jovens com deficiência. E eu via que ele amava isso, então ele me servia para ser meu parceiro. Convidei ele e o Vitor é um empresário nato. Eu, quando convidei, nem sabia. Para mim, ele era uma pessoa boa que olhava com outros olhos os jovens com deficiência. E ele, então, eu acho que ele deu um olhar, Uma visão empreendedora uma pro negócio. visão empreendedora. Foi a partir da entrada do Vitor que a gente consegue, então, fazer do Pertence um negócio, Um negócio. viabilizar, É. né, a Que questão perfeito. do Pertence. Essa é uma conexão, né, da Sarita com o Vitor que gerou uma função, assim, muito maior do que poderia se pensar. É verdade, E- eu nunca imaginei que ia chegar agora como chegou. E a Nunca gente, imaginei. e eu quero saber de mais conexões, porque a gente tem um quadro aqui dentro do nosso podcast, que é um quadro Conexão Claro, da nossa parceira Claro. Você merece o novo, ó, que bom que nós temos agora aqui a Claro junto com a gente. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma história sobre conexão, além dessa, que é maravilhosa, né, porque possibilitou a vinda até aqui desse negócio, Exatamente. né, de uma ideia idealizar e virar negócio. Qual é o outro exemplo, história de conexão que vocês tenham, assim, para compartilhar com a gente? Maravilha. Até para puxar o gancho, que eu acho que a gente deixou solto a questão da questão social, né? Da parte social do Pertence. Então, a gente tem uma OSC, que é uma organização da sociedade civil. Então, a gente tem o Instituto Social Pertence, que daí, quando o contador disse, vocês vão quebrar, tem muito jeito para isso. Então, a gente abre o Instituto, surge essa ideia. O Vitor de cabelo em pé. Exatamente. Surge essa ideia, então, do Instituto, então, de abrir uma OSC para poder viabilizar para pessoas com deficiência em vulnerabilidade socioeconômica que não poderiam pagar as mensalidades de forma gratuita.
Então, isso surge, a gente tem um projeto social que vai para a 5ª edição, que é o projeto A Arte de Pertencer, né? Então, faz parte do nosso projeto social, que é o Instituto Social Pertence. E então, a gente tem diferentes formas de viabilizá-lo, né? Então, por doações, patrocínios, projetos de lei. E um dos projetos que a gente consegue viabilizar, né, a verba para os nossos projetos sociais é o Temperos Especiais, que é um projeto, então, do nosso braço gastronômico, né? Da gastronomia dentro do Pertence. Então, a gente já tem 5 edições, esse ano a gente vai para a 6ª edição, né? Do Temperos Especiais. E no ano de 2021, quando a gente ainda estava, né, muito impactado pela questão da pandemia, a gente conectou, então, mais de 100 restaurantes do Brasil todo, para que cada restaurante, então, tivesse pelo menos um prato que fosse especial, especialmente, né, para esse projeto, e viabilizasse, então, uma parcela daquele prato vendido para o nosso instituto. Né, isso aconteceu em agosto de 2021, na Semana da Pessoa com Deficiência, e foram, né, vários estados do Brasil. Então, a gente fez uma conexão, uma rede de restaurantes. Gigante, né? Muita gente. A gente teve muitas pessoas impactadas também. E aí, eu acho que essa é uma história legal, né, de conexões, porque realmente a gente conseguiu, né, quebrar várias metas, então, de impacto, né, no Brasil todo. Então, a nível nacional, né, então foi muito bacana. Bela conexão, nossa. Uma conexão com o mesmo propósito faz toda a diferença, né? Com certeza. Então, para fechar o quadro, claro, você merece o novo. E esse ano nós vamos ter de novo, então, de repente, esse... Então, tem que avisar qual é o prato que nós vamos lá Teremos levar a aí. mulherada Por toda favor, pra comer por esse favor. prato. A E eles vão em estrutura casa vai também. Faça uma versão vegetariana, tá? Super, não? Com certeza também. Essa aí. Agora eu posso dizer uma coisa para vocês. Toda a minha vida eu tive sonhos. Esses sonhos eu posso traduzir como objetivos, né? Uhum. E nunca perdi e continuo tendo. O meu sonho final é fazer uma casa. O problema maior dos pais hoje não é ter esses filhos em casa. O problema maior é quando os pais não estiverem mais. É uma dor de cabeça eterna, eu acho. Eterna e maior do que a presente, Uhum. né? Angústia, né? Angústia, medo, pena, tudo junto. Quem vai cuidar do Quem meu maior, vai cuidar do meu amor, né? Exato. que não tenha o mesmo amor que eu tenho por ele? Então, como eu sei que a continuação do Pertence com o Vitor é uma continuação com certeza linda e amável, o meu desejo é que haja uma casa onde os jovens fiquem pós-morte os pais e onde eles sejam tratados com a mesma forma que ele é tratado em casa e como eles são tratados hoje no Pertence, com todo o carinho que eles merecem, né? E que desenvolva autonomia, né? Sua independência, porque esse é o grande objetivo do Pertence, né? Para que esses jovens sejam autônomos, independentes, que possam fazer escolhas de vida, que possam sim morar sozinhos, se relacionar, né? Então, esse é o segundo caminho. O primeiro, nós já estamos começando. Nós vamos fazer eu não sei, um experience hotel. Gente. Tipo assim, já estamos iniciando. A viabilidade econômica, né? Estudando. Uhum. E os pais, por exemplo, são convidados por um casamento, que o filho não é convidado, e muitas vezes não vão porque não tem com que deixar o filho. Vai deixar conosco, no fim de semana. Um casal com um filho com deficiência é um casal de 3, porque não tem com quem deixar o filho e perde aquela essência de casal duplo, o homem e a mulher, né? O marido e a esposa. E os amigos do casal nem muitas vezes não aceitam, né? Então o casal pode tranquilamente jantar fora com os amigos e que eles vão a ficar. ideia é que o legal. participante então fique legal. nesse hotel com uma experiência de vida diária, né? Então, o que eu tenho que fazer para morar sozinho, né? O que eu preciso fazer? Então, a ideia seja como um treinamento, né, de atividades da vida diária. E eu garanto que tem muita gente que gostaria que esse trabalho da Sarita fosse replicado em várias cidades. Né? É o nosso sonho, né? Verdade, É é outro sonho. É outro sonho. Eu fico pensando assim, tentando me colocar no... Porque a gente não pode, né, tentar... Porque uma coisa é tu imaginar, outra coisa é tu vivenciar Com certeza. a vida, a rotina de uma mãe, né, que tem um filho com deficiência. Inimaginável. Não dá para imaginar.
né? Não dá. A coisa mais simples, ela se torna muito difícil, É. né? Que é onde eu vou deixar meu filho. Se eu adoecer, se eu precisar baixar, né, num isso, hospital, onde é eu isso. fico, com quem meu filho fica. Então, isso realmente é um trabalho espetacular, assim, que vocês consigam realizar esse sonho, vários outros, desse hotel, Se Deus da quiser. casa, porque é uma angústia. Eu fico pensando assim, a mãe tem que se cuidar tudo o tempo inteiro. Não é simplesmente atravessar a rua, é atravessar a rua, porque qualquer coisa que possa me acontecer vai ter um impacto maior na vida do meu filho. Quem vai cuidar? Nossa, é uma preocupação que Não é mais a vida dela, é não a é filha mais dele, a a vida vida. dele. Exatamente. E depois Então, que terminar isso aqui, eu quero contar um caso pra vocês. Tá. Que agora é Olha, pra- gente. Nós de 18 anos vamos Aí o dar. pessoal que vai assistir, vai ver, vai ficar tipo, a gente quer saber. a gente fala depois. A gente fofoca. Vamos agradecer, por favor, o trabalho gente, das tá gurias. incrível, tá incrível esse papo, mas... Vamos ter que chamar mais vezes elas, né? Vamos. Eu até, só voltaremos. complementando eu na minha bolha das séries e filmes, eu vi uma série que é eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele tem paralisia cerebral. Pequena, assim, e fazem um trabalho também disso de autonomia, dele comprar o apartamento, de como é todo o processo dele adquirir a autonomia e o processo dessa mãe deixar fazer. Eu vou tentar lembrar o nome da série pra indicar até ali na barca. E vocês contem com a gente também pra divulgar o trabalho, né, Por Cris? favor, o trabalho de obrigada. vocês é belíssimo. Parabéns, Muito Sara. obrigada. Parabéns, Mari. Manda um beijo lá pra turma toda, pro Vitor. Mandamos. E a gente tá de portas abertas. Quando vocês quiserem divulgar Que alguma bom, coisa. obrigada. É muito estamos importante. aqui. As pessoas têm que conhecer. Tem. É verdade. Tem que se engajar, né? Conhecer e ajudar a multiplicar e compartilhar essa ação de vocês e a empresa de vocês, que é maravilhosa. E é tão bom fazer os outros felizes. É tão bom, é tão tranquilo. Uhum. É um desejo de vida, isso é maravilhoso. Que amor, ela é demais. Ela é demais. Nós temos que botar a Sara num potinho, entendeu? Porque ela é maravilhosa. Mas eu tô louca. Agora eu preciso finalizar isso aqui porque eu quero saber da fofoca, gente. Eu vai, quero saber vai. Vai lá então. Arroz, prato fino, existe arroz e existe Existe prato prato fino. E as nossas convidadas vão levar aqui também um composto, que é do arroz prato fino multigrãos integral. É um composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preparados e preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. Uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, porque além de contribuir para a saúde física, colabora também na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. Que Vocês é vão receber. uma delícia. Ai, que maravilha. É muito bom. Obrigada. É muito bom. Obrigada, gurias. Muito Nós obrigada. é que Foi agradecemos. lindo demais. Obrigada mesmo. Obrigadão. Obrigada.